Antes de começar o vídeo, eu quero pedir a você que acompanha o Blog da Cidadania que se inscreva no nosso canal, curta e compartilhe os nossos vídeos, acione o sininho das notificações, que assim você nos ajuda a fazer o nosso trabalho. E vamos ao vídeo. Boa tarde, senhoras e senhores. Está começando o Blog da Cidadania ao meio-dia em versão gravada. Você deve estar comemorando até agora a paulada que o Alexandre de Moraes, presidente do TSE, o famoso Xandão, deu no Valdemar da Costa Neto, no partido dele, no partido de Bolsonaro, o PL, e nos outros partidos da coligação que tentou reeleger Bolsonaro. E essa paulada que eles tomaram atingiu em cheio o bolso do partido, que é onde dói mais. Mas primeiro, antes de explicar como é que o Bolsonaro foi tão atingido quanto o PL, talvez até mais, é um dado que está escapando a muita gente, porque tem até analista dizendo que o Xandão poupou o Bolsonaro. Poupou coisa nenhuma, e você já vai entender o que é que aconteceu e vai ver a genialidade da decisão do Alexandre de Moraes. Foi uma decisão genial e isso vai ficar configurado agora. Em primeiro lugar, vamos entender o seguinte: por que é que o Alexandre de Moraes arbitrou uma multa de 23 milhões de reais, 22,9 na verdade, milhões de reais em cima da coligação do Jair Bolsonaro. Note-se que não é só no PL, é na coligação que tentou reeleger o Jair Bolsonaro. Esses 22,9 milhões de reais correspondem a 2% do valor das 279 urnas que o Valdemar e o partido dele disseram que tinham problemas técnicos que impediam a identificação de urna por urna em caso de dar problema. É uma mentira, na verdade, inclusive a falsidade da alegação do partido de Bolsonaro, através do seu presidente, Valdemar da Costa Neto, na verdade, de uma má-fé impressionante e um desrespeito. Não é? A punição foi dura porque o Valdemar, o partido dele, estão simplesmente desrespeitando o TSE ao, por exemplo, pedir para anular só o segundo turno, sendo que as urnas que o PL diz que tem problema também foram usadas no primeiro turno e são as mesmas que foram usadas para eleger o Jair Bolsonaro em 2018. Então, essa desculpa do Valdemar da Costa Neto de que seria muito complicado investigar o primeiro turno, na verdade o que o Alexandre de Moraes fez foi punir uma coisa que o Valdemar da Costa Neto fez, que os jovens chamam de tirar. Não é? O Valdemar da Costa Neto está tirando a justiça eleitoral brasileira ao querer anular só o segundo turno, sendo que se erro houve nos dois turnos. E além do mais, o Valdemar da Costa Neto ele ainda quer, o PL quer, que anule só a eleição presidencial e mantenha a eleição de governadores. Agora você veja bem, se as urnas têm problema, se deram algum resultado errado no segundo turno só para o Bolsonaro, teria dado também para os governadores, mas ele não quer que anule a eleição dos governadores. O que o Valdemar pediu para o Xandão foi o seguinte: olha, tira os votos do Lula, dá para o Bolsonaro se reelege e fica todo mundo feliz. Tá bom assim? Tá ótimo, para ele tá ótimo, né? Tem que combinar com os russos, como dizia o Garrincha. E aí, o que é que acontece? O Valdemar, ele tenta fazer com que o TSE entre na dele em uma multa que um diário português
deu como de 4 milhões de euros. Na verdade, é uma multa de 4 milhões de euros. Mas não é nem tão pesada assim quanto parece, não é? Inclusive o Alexandre Frota, o ex-deputado, ainda deputado Alexandre Frota, que não se reelegeu, ele deu um conselho para o Valdemar da Costa Neto: faz o Bolsonaro pagar. Porque foi o Bolsonaro, segundo o próprio Valdemar da Costa Neto, foi o Bolsonaro que exigiu que o partido dele entrasse com essa ação no TSE contra as urnas eletrônicas, né? E o Alexandre de Moraes, vendo o absurdo desse pedido, ele deu corda para o Valdemar. Deu corda para o Valdemar se enforcar. O que é que o Valdemar fez? O Alexandre de Moraes disse o seguinte: olha, se você está dizendo que tem problema nas urnas no segundo turno, então deve ter no primeiro também, porque foram as mesmas urnas. Então me passa aí o relatório daquele instituto que vocês contrataram, tal Voto Legal, mostrando que problemas houve no primeiro turno, não é? O relatório de vocês que tem que ter sido feito para o primeiro turno, porque são as mesmas urnas. O Valdemar, o que é que ele fez? Vamos usar a expressão dos jovens: cagou para o Alexandre de Moraes. Simplesmente ignorou o Alexandre de Moraes e apareceu ontem, quarta-feira, numa coletiva de imprensa, dizendo o seguinte: olha, não dá para auditar o primeiro turno porque tem muito candidato, não dá para auditar os governadores no segundo turno porque é muito governador, vamos anular só a eleição presidencial e tudo mais que foi eleito nessas urnas com problema, a gente deixa para lá. Ignorou o Alexandre de Moraes. O Alexandre de Moraes, evidentemente, reagiu com dureza, não é? Multou o partido em 2% no valor da causa. O valor da causa qual é? Se ele está dizendo que 279 mil urnas, que custam basicamente mais de R$1 bilhão, estão com problemas, ele que pague 2% de multa sobre esse valor. Ainda por cima, o Alexandre de Moraes pega e bloqueia o fundo partidário do partido do Bolsonaro e também dos outros partidos da coligação do Bolsonaro. Todo mundo está no mesmo barco, então vai pagar todo mundo pela safadeza do Valdemar. Ele pega e congela o fundo partidário do Republicanos, não é, do PP, de todos os partidos da coligação do Bolsonaro para a reeleição. Todos se ferraram por causa do Valdemar e do Bolsonaro. Muito bem, além de fazer isso, ele indicia o Valdemar da Costa Neto e um outro sujeito lá do partido dele por litigância de má-fé, indicia eles no inquérito das milícias digitais, não é? Então, as consequências muito duras que eles colheram disso aí, a imprensa está dizendo que o Moraes poupou o Bolsonaro, mas não é bem assim. O fato é o seguinte: o Bolsonaro tem um estilo de vida muito caro e o salário dele como ex-presidente da República não vai ser suficiente para manter o padrão de vida dele uma vez fora do governo. O que é que aconteceu? O Valdemar da Costa Neto decidiu usar o fundo partidário, agora os mais atentos aí já vão ter entendido, o Valdemar da Costa Neto, PL, ia usar o fundo partidário para pagar um salário de 30 e tantos mil mensais para o Bolsonaro. Acontece que o partido do Bolsonaro e os outros partidos que apoiaram o Bolsonaro e estão na coligação não vão receber fundo partidário nenhum. Ou seja, como é que eles vão pagar o Bolsonaro? Não tem como pagar o Bolsonaro, porque esses partidos, eles vivem do fundo partidário, que é dinheiro público, não é? Que é dado aos partidos políticos para que eles possam trabalhar, tenham recursos. Inclusive, você tem gente, sabe esses partidos que são fundados e nunca elegem ninguém e não desistem, eleição após eleição eles estão lá, tem um monte de candidato,
não elegem ninguém e continuam lá. Por quê? Porque tem gente que funda partido político só para receber o fundo partidário. Então aquele partido que nunca elegeu ninguém, continua lá gritando, berrando, você saiba que se trata de um picareta. Se trata de um partido que existe só para garfar o fundo partidário. Mas então não é só isso. Não é? Ainda temos a questão de que o Republicanos, a coligação do Bolsonaro racha, e o Republicanos, por exemplo, que faz parte dessa coligação, o que é que ele diz? Peraí, mas eu não tenho nada a ver com isso. Eu vou perder o meu fundo partidário por conta de uma decisão do Valdemar da Costa Neto, do Bolsonaro, sobre a qual nem fui consultado. Vai. Aí é que tá, a gente não deve andar em más companhias. Já diziam as nossas mães, não é? Os nossos pais. Não ande em má companhia, porque a má companhia te arrasta pro buraco. E foi o que aconteceu, basicamente. Então vamos aqui para as matérias, pessoal, que corroboram tudo isso que eu estou dizendo e que vão mostrar para você a natureza da minha alegação aqui. Em primeiro lugar, vamos ver aqui a decisão do Alexandre de Moraes, né, petição civil, ministro-presidente Alexandre de Moraes, tal, tem a decisão toda, e lá pelo fim da decisão, aqui embaixo, ele explica o valor da multa. Nos termos do parágrafo 3º do artigo 292 do Código de Processo Civil, arbitra o valor da causa no valor de R$ 1.149.577.230,10. Tem ainda os 10 centavos, que é exatamente o valor resultante do número de urnas impugnadas pelo partido do Bolsonaro, ou seja, todas aquelas diferentes do modelo UE 2020 havido no parque de urnas do TSE e utilizadas no segundo turno. Assim, nos termos do artigo 81 caput do Código de Processo Civil, condeno o autor da representação, o partido de Bolsonaro, por litigância de má-fé, ou seja, uma ação jurídica, uma ação judicial feita com má-fé, não é? E ele arbitra a multa de R$ 22.991.544,60, correspondentes a 2% do valor da causa, que é o valor total das urnas, das 279 urnas impugnadas. E aí o tribunal, aqui, por exemplo, esse veículo português, né, um veículo português, Sapo, ele diz: tribunal multa a coligação de Bolsonaro em 4 milhões de euros por ataque ao Estado Democrático. Escorreu o mundo, né? O mundo está delirando com essa punição aí, não é só o Brasil. O Frota, inclusive, aproveitou para dar uma tripudiadazinha sobre os seus antigos aliados e disse para o Valdemar da Costa Neto: faz o Bolsonaro pagar a multa. E aí, também tem o caso de que, por exemplo, o Reinaldo Azevedo diz que o Xandão deu corda. É isso mesmo, ele foi muito esperto, ele deu corda para o Valdemar se enforcar. E ele foi lá e caiu como um patinho, se enforcou. E a punição de Moraes contra o PL, segundo aqui esse colunista do UOL, o tal Josias de Souza, ele diz que a punição de Moraes contra o PL poupou o Bolsonaro, tá? Diz ele aqui: rápido no gatilho, Alexandre de Moraes, o xerife do TSE, abateu em menos de 24 horas a penúltima manobra golpista do Alvorada. Arquivou a representação do PL e Valdemar da Costa Neto contra o placar do segundo turno da eleição presidencial e multou em 22,9 milhões por litigância de má-fé a coligação bolsonarista.
Moraes acertou no ritmo e tamanho da paulada, mas sua decisão poupou o Bolsonaro e doeu no bolso errado, o do contribuinte. Na verdade, dói no bolso do contribuinte, de certa forma, porque o dinheiro ia para o PL. Eu não concordo com essa afirmação desse colunista, por uma simples razão, pessoal. Por uma simples razão. Simplesmente o dinheiro que foi arbitrado nessa multa, o valor que foi arbitrado nessa multa, ele seria gasto em inutilidades de qualquer jeito. Então, tanto faz, é melhor que a multa, porque volta para os cofres públicos. Então, não tem prejuízo nenhum. Não entendi a tese desse colunista, não tem prejuízo nenhum para o erário. Pelo contrário, sai lucrando, porque recupera 22 milhões de reais, 23 milhões de reais, que seriam gastos em alguma safadeza pelo Bolsonaro e seu partido. Mas o fato é que a canetada do Moraes vai atingir o salário de Bolsonaro em 2023, porque o PL, sem fundo partidário, não tem recursos. Vai ter que talvez fazer uma campanha, pedir doações, né? A decisão do presidente do TSE, Alexandre de Moraes, contra o Partido Liberal, legenda do Bolsonaro, pode impactar a vida financeira do atual presidente. Após a derrota nas urnas, se tornando o primeiro presidente não reeleito na era democrática brasileira, Bolsonaro vai deixar a presidência da República no final do ano. Ele também deixará de receber R$ 30.934,70, que tem direito por conta do cargo que exerce. No entanto, não vai deixar de receber muito bem, mas uma de suas futuras fontes pagadoras foi impactada com a decisão do ministro. Moraes condenou a coligação ligada ao Bolsonaro, de acordo com o portal Metrópolis, ao pagamento de R$ 22.991.544,60 de multa por litigância de má-fé, a usar argumentos falsos. Ou seja, caso não consiga mudar a decisão do Moraes, e não haverá de conseguir, duvido que o TSE vai revogar a decisão do Moraes, os partidos terão que buscar esse recurso através de doações. E hoje em dia, doação é uma coisa que não está muito fácil, né? Tá certo que tem muito empresário endinheirado aí, mas vai doer no bolso dos empresários. São trintinha por mês, mais dinheiro para cobrir funcionários, que o PL tem, aluguel, sede, tudo isso. Então, você vai ver um partido liberal do Bolsonaro muito mais quietinho, um Valdemar da Costa Neto muito mais quietinho daqui para frente. E com isso, após a decisão de Moraes, a coligação do Bolsonaro racha. Os republicanos dizem que vai recorrer à justiça. Não tenho nada a ver com isso. Não fui consultado e não compartilho dessa opinião, disse o presidente do Republicanos, Marcos Pereira, à CNN. O presidente do Republicanos afirmou nessa quinta-feira que vai recorrer ao TSE para não ter recursos do partido bloqueados devido à ação movida pelo Partido Liberal. Esses partidos, minha amiga, meu amigo, eles estão lascados, porque eles têm todas as despesas, porque é muito dinheiro. Esse fundo partidário, eles recebem milhões, não é? Milhões, dependendo da bancada. Um partido que nem o PL, que tem a maior bancada na Câmara dos Deputados, vai receber uma fortuna, vai receber milhões e milhões de reais todo mês. Todos esses partidos aí de direita que apoiam o Bolsonaro recebem uma grana preta, não é? Assim como o PT também, todos os partidos. Sem esse dinheiro, como é que eles vão pagar as contas? Eles têm um monte de funcionários, tem sede, tem transporte, tem uma série de coisas. Não vão poder pagar nem o Bolsonaro, nem ninguém. Agora, os outros partidos que estavam quietinhos no campo dele, esse Republicanos, por exemplo, já está quase no colo do Lula. Agora que vai para o colo do Lula de qualquer jeito, não é? E a decisão de Moraes sobre a multa de 22 milhões do PL gera memes. Eu só vou mostrar um que eu achei genial. Está aqui o Alexandre de Moraes, não é? Em cima do túmulo do PL, porque realmente sem o fundo partidário eles estão lascados. Então, minha amiga, meu amigo, a democracia está vencendo e nós temos, eu acho que um personagem histórico aí,
Então a gente tem que fazer jus a ele tem uma origem até que muitos na esquerda, como eu mesmo, não gostavam, mas ele tem sido um gigante e de uma inteligência a toda a prova. Então eu peço aí uma salva de palmas de quem estiver assistindo para o ministro Alexandre de Moraes. Minha amiga, meu amigo, eu agradeço a atenção e deixo meu melhor abraço para todo mundo.